Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, aqui diretamente do Centro de Convenções Brasil 21, mais precisamente no ILAB 2025, organizado pelo Concesp, que tornou Brasília nesses dias na capital da segurança pública. Afinal, temos aqui os principais gestores e atores da segurança pública brasileira, e eu tenho aqui à minha frente um grande amigo, quase 30 anos de amizade, parceiro, um grande companheiro da nossa querida Polícia Militar do Distrito Federal, que tem desempenhado um papel importantíssimo na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e vai poder falar um pouco sobre os Conselhos Comunitários de Segurança, não, meu grande amigo, Coronel Paulo André. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Luciano. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui conversando contigo nesse bate-papo. Um amigo, um irmão de 30 anos de caminhada, de muitos projetos, de muitos trabalhos. E você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, tanto na Polícia Militar como um estudioso, um pesquisador, agora um comunicador, de fato. Isso aí o que nós estamos vendo é que você está revolucionando a comunicação, principalmente no que atine à segurança pública, não só do DF, como de todo o território nacional. Muito obrigado. Rapaz, como o tempo passa, né? 30 anos, companheiros ali, contemporâneos de academia e numa caminhada muito profícua. E uma característica do Coronel Paulo André, que eu creio que a maioria que já conhece o Paulo André sabe, é essa simpatia, profissionalismo, camaradagem, amizade, humildade. E, lógico, isso é a fórmula básica para que a gente tenha um maior, uma maior atuação junto à comunidade. Então, o Paulo André sempre se destacou, desde tenente, com essa característica ímpar de ter um contato aproximado com a comunidade, conduziu a sua carreira e não poderia estar em outra função que não seja uma subsecretaria que cuida dos nossos queridos conselhos comunitários. Chegou lá revolucionando, era uma unidade e se transformou numa subsecretaria, graças ao profissionalismo. E ele vai poder falar aqui, desse trabalho que o doutor Sandro iniciou na gestão dele passada, ficou um pouco adormecida e veio com força total agora na atual gestão. E o Paulo André é o grande gerente desse projeto, que são os Consegues, né, meu amigo? Verdade. Nós tivemos com o doutor Sandro Avelar desde 2011, na primeira gestão, e nessa retomada, nessa volta dele, ele não abriu mão dos Consegues. E há de se frisar, é bom se ressaltar, Luciano, que a volta do doutor Sandro se deu para resolver a maior crise da segurança pública do Distrito Federal. Tem sempre falado isso aqui. Claro. Ainda assim, com esse viés de se resolver a maior crise da segurança pública, ele deu prioridade à participação da comunidade, essa gestão compartilhada com a sociedade civil, que acontece de fato com os Conselhos Comunitários de Segurança, que são entidades comunitárias de caráter consultivo, deliberativo, sem fins lucrativos, é bom frisar isso, e que tem o intento de promover e ajudar a planejar e executar políticas públicas de segurança no Distrito Federal, onde se cria um ambiente onde nós temos 3 atores: Diretoria dos Consegues, formada por membros da própria localidade, da própria região administrativa, que são eleitos pela própria comunidade para mandatos de 4 anos. Não são remunerados pelas atividades. Excelente indicação. Não são remunerados, não ganham R$1 sequer, na verdade, gastam do próprio bolso. Tem que se falar isso. Então, são pessoas ali... Então, dentre esses 3 membros, dos 3 atores, Diretoria dos Consegues, aí você tem os membros governamentais efetivos, que no nosso decreto é uma inovação em todo o território nacional, é o único conselho que conta com 16 órgãos, sendo 4 vinculados à segurança pública, quais sejam Polícia Militar, Detran, Polícia Civil e Bombeiro. Mas, além destes, nós ainda temos mais 11. Nós temos IBRAM, nós temos DF Legal, nós temos SEB, nós temos SLU, Conselho Tutelar, Conselho Regional de Ensino, nós temos SLU, não sei se eu já falei. Enfim, temos demais órgãos que, direto ou indiretamente, contribuem para a segurança pública, mas contribuem para a sensação de segurança pública e trabalham em questões estruturantes do Estado. O terceiro ator, como não poderia deixar de ser, é a própria comunidade. A comunidade formada por lideranças, a comunidade formada por seus representantes, que levam aos conselhos demandas de caráter coletivo.
Então, quando você está falando do Conseg, você está falando de um ambiente em reuniões mensais, onde temos ganhos de todas as partes que são envolvidas no processo. Você tem um ganho da comunidade, que tem o privilégio de tratar diretamente com os gestores públicos com poder de decisão, que podem resolver de imediato o problema ali levantado. Tirando o quê? Retirando a burocracia do Estado, a morosidade do Estado. Então, você tem a oportunidade de falar com o comandante do batalhão da sua área, da PMDF, você tem a oportunidade de falar com o delegado-chefe, você tem a oportunidade de falar com o representante da SEB, sendo que algumas demandas já são resolvidas de imediato. A ideia é que se leve, no máximo, 30 dias para as devolutivas dessas demandas. E, do outro lado, você tem gestores públicos que também têm o privilégio de receber informações mais do que privilegiadas, informações qualificadas. Por quê? Porque ele recebe demanda da pessoa que sofre o problema, da pessoa que vive ali diuturnamente aquele problema, que sabe onde o calo aperta, porque ela está ali presente. Então, de repente, dados que você levariam semanas, meses para levantar, você tem o privilégio de receber diretamente da pessoa envolvida naquele problema. Então, é um ambiente, e esse gestor, ele ganha duas vezes, eu costumo falar, Luciano, que ele ganha duas vezes. Ele ganha a primeira por facilitar o serviço dele e ele ganha também como cidadão, porque aquele gestor ali, ele também é um cidadão do Distrito Federal, é um cidadão brasiliense, que vai usufruir desses benefícios advindos dessas demandas e devolutivas dos Consegues. Então, veja que o Conseg hoje é uma grande corrente do bem, onde você une Estado, comunidade em prol de um bem comum, em prol de um bem coletivo. Então, você tem ali um poder, e a população entendeu isso, a população tem nos Consegues um canal realmente de solução de problemas. A comunidade procura os Consegues, a população está cada vez mais engajada com os Consegues. Então, isso é de fundamental importância, e isso é bom ressaltar. Isso é um projeto que tem nome. O nome desse projeto é Sandro Torres Avelar. Foi quem resgatou os Consegues no momento que estavam quase por findar, quase por acabar, e ele, acreditando nesse projeto, ele investiu na equipe, como você bem falou, Luciano. Quando nós chegamos ali nos Consegues, nós éramos uma coordenação. De uma coordenação, nós passamos para uma unidade. Hoje, nós somos uma subsecretaria. Então, toda a estrutura que nós procuramos, que nós buscamos, que nós pedimos, o doutor Sandro Avelar nunca se furtou em nos atender. E ele atende pessoalmente, ele tem um olhar muito carinhoso, muito atencioso para todos os Consegues, porque ele acredita que com a participação popular, com a participação social, nós conseguimos ter um projeto em que se tenha um objetivo final e maior, que é o bem da sociedade do Distrito Federal. É segurança pública, no quesito estrito senso, é sensação de segurança e, mais, é qualidade de vida para todos nós. E, Paulo André, é interessante você falar da gestão do Dr. Sandro. E não é à toa que ele hoje é presidente do Consesp, né? Justamente por essa capacidade de mediação, né? Mediando diferentes atores, e um evento como esse, o ILAB, que atua num momento muito oportuno em relação à PEC da segurança pública, né? Ele fazendo essa orquestração num evento de grande nível que reúne aqui não só os secretários de segurança, mas também os comandantes gerais das polícias militares, dos corpos de bombeiro, as guardas municipais, diversos atores do sistema penal, investigação criminal, inteligência. Então, ele tem esse dom, né, da mediação. E no caso da Secretaria de Segurança Pública, você vê, inclusive já mencionamos aqui, não só a criação da subsecretaria que cuida dos conselhos comunitários, mas também uma subsecretaria que cuida das políticas públicas e criou uma secretaria executiva que faz toda a gestão dessas políticas, né? Então, você, olhando o mapa organizacional e a estrutura da secretaria, você já verifica o apontamento direcionado e valorizando as políticas públicas e também a sociedade, naquilo que o doutor Santos chama de mais do que integração entre as forças, é a integralidade. Por quê? Ele sempre tem falado e, meu amigo, é lógico e óbvio que segurança é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, quando você bem falou, em uma reunião com as lideranças comunitárias, com a população, em que não está somente a polícia ali, porque, veja bem, né,
o impacto da falta de iluminação pública na segurança, e está lá o representante da SEB. Então, diversos atores em que o cidadão já apresenta a sua reclamação e, às vezes, ele já vai sair ali daquela reunião com a solução. E não é uma reunião em que vai estar somente o comandante de unidade. E eu sei que você, como subsecretário, está em praticamente todas as reuniões e o doutor Sandro faz questão de também estar. Tivemos uma recente no Parkway que eu não pude estar presente, mas o doutor Sandro foi. Então, a gente percebe que, de fato, não é somente saco de fumaça para fazer bem e, obviamente, atender, né, a imprensa. Não, são medidas efetivas que quem deram apenas uma olhada no cronograma de organização da Secretaria de Segurança Pública já vai verificar que as políticas públicas de segurança e as políticas de segurança públicas integradas com os conselhos comunitários, né, meu amigo? Você falou perfeitamente, Luciano. Nós estamos aqui diante de um gestor que inova, que tem coragem de inovar e tem coragem de experimentar situações novas. E está aí, o CONSEG é uma experiência que é de sucesso absoluto. O CONSESP, esse evento aqui do ILAB Segurança, eu não sei, se eu tiver errado, você me corrija, mas eu não me lembro de ter se falado num evento onde você consegue reunir 27 comandantes gerais das polícias militares, diretores da Polícia Civil, secretários de segurança, enfim, sociedade civil organizada. Esse evento aqui é um espetáculo. Isso aqui demonstra a atuação e a coragem do secretário Sandro Avelar. E quando você fala da questão do que não é para fazer média com ninguém, a questão dos CONSEGs, desses projetos, dessas políticas públicas, você citou Parkway, que você não pôde ir. Já está convidado para a próxima. Luciano, em 2012, 2013, uma reunião no Parkway, eu fui na reunião no Parkway, tinha 3 pessoas. Nessa reunião que você citou, tinham 94 lideranças comunitárias. Eu já fui em algumas reuniões que tinha mesmo, no máximo ali 10 pessoas. 94 lideranças. Sabe por que essas pessoas estavam lá? Elas estavam lá porque realmente nós temos devolutivas concretas das demandas que ali são apresentadas. Se não tivesse devolutivas, elas não iriam. Inclusive um aplicativo, né, que foi criado. Nós temos um sistema que foi criado pela nossa Subsecretaria de Modernização Tecnológica, lá do nosso amigo Fabinho, agora com Tarragô, que criou, a gente acompanha online, demandas e devolutivas. Em 2024, nós tivemos 2.732 demandas apresentadas, com a resolução de praticamente 75% dessas demandas. Nós tivemos a Polícia Militar alcançando um patamar de 93% de devolutivas. Nós tivemos a Polícia Civil com 77%, SEB com 58%, SLU com 56%. Então, é um projeto que as pessoas estão acreditando. Por quê? Porque realmente dá vazão àquelas demandas e tem devolutivas, tem a solução do problema. Isso de fato. Por isso que nós temos 94 ali. Lago Norte, a mesma coisa. Nós tínhamos 1 ou 2 pessoas. Na última reunião, nós tivemos 122 pessoas. Você vai na Ceilândia da mesma forma, é na média de 100. E quando a gente está falando de 100 pessoas, Luciano, é bom entender que são lideranças comunitárias. E representam centenas e, às vezes, dependendo até milhares de pessoas. Exatamente. Então, você pode estar na reunião ali com 100 pessoas, que, na verdade, você está na reunião com 10 mil pessoas. Que elas representam são síndicos. Ele vai repassar depois aquelas informações e as tratativas, né? E se você for pegar na questão da representatividade dessas devolutivas, você atende toda a comunidade. Então, se eu estiver falando da Ceilândia, tiver 100 pessoas lá, podemos falar que estamos com 10 mil. Mas, na verdade, aquilo ali repercutiu para 600 mil pessoas, que é a população que está sendo beneficiada com aquele projeto. Porque é interessante a gente ressaltar aqui que essas demandas são de caráter coletivo, não são de caráter individual. Então, são demandas que atendem a toda a comunidade. É importante frisar isso. É claro, a toda a sociedade. E é bom lembrar que quando você fala que o nosso principal programa de segurança é o Segurança Integral, né? E esse Segurança Integral, ele traz uma novidade. Antes nós tínhamos a integração, somente a integração, que é o quê? É a junção de esforços ali dos órgãos vinculados à segurança e órgãos também afins. Mas hoje nós temos a integralidade, que é o quê? A união de esforço do Estado, desses órgãos, com a comunidade. E quem representa melhor a comunidade do que os CONSEGs? Então, essa integralidade, ela traz o quê? O empoderamento da sociedade. Ela traz o quê? A validação dessa sociedade. E quando a gente fala em validação,
Eu te dou um exemplo. Eu posso aqui, como Paulo André, pedir uma demanda de intensificação do policiamento na quadra 4, lá da zona leste do Gama. Não sei nem se existe essa quadra, é só um exemplo. Setor central do Gama, é bom. Você conhece... Morador do Gama, nasceu no Gama. É nada, você conhece todo o território nacional. E aí, o comandante atende a demanda. Só que eu posso chegar e falar assim, não, peraí. Eu chego na próxima reunião e falo, comandante, o senhor intensificou o policiamento, bacana, mas não é naquele horário, não. Aquele horário ali é ineficiente. Tem que colocar, em vez de 17, coloca às 21. Coloca às 3 da manhã, coloca às 5, coloca às 2 da tarde, coloca às 10 da manhã. Enfim, então tem essa interação, esse engajamento e essa discussão permanente, esse debate permanente, mais sadio. Isso aqui é muito importante que nós criamos nos Consegues, no meio dos Consegues. Todos entenderam que nós estamos do mesmo lado, comunidade e gestores públicos. Então, quando há algum desentendimento de questão de se colocar no tal horário... Às vezes acontece. Acontece. Há ali um consenso, há uma discussão, chega-se a um consenso e coloca no horário que realmente a população necessita, porque a população é o objeto de tudo isso. A sociedade civil, a sociedade como um todo, é o objeto de tudo isso. Então ela tem que ser escutada. E não consegue, ela consegue ser escutada realmente. Eu sou capaz de te falar, Luciano, que o Consegue é o único canal social, popular, que realmente funciona no Distrito Federal. O Consegue hoje está legitimado, está empoderado. Todas as redes, mídias sociais, televisivas, de rádio, quando querem fazer qualquer tipo de matéria sobre segurança pública, eles procuram os presidentes dos Consegues e procuram o presidente da região administrativa que seja o foco. Então, eles têm esse reconhecimento já, tanto do poder público, tanto da mídia, como da própria população. Quando eu falo do poder público, os presidentes dos Consegues, eles têm os contatos de todos os gestores da região dele. Então, ele consegue falar com o comandante da unidade, da Polícia Militar, do Bombeiro, seja o delegado da Polícia Civil, ou seja o representante da SEB, diretamente. Então, isso é um privilégio, isso é uma aproximação real. Não é você reunir ali mensalmente, conversar, discutir, mas não ter essa aproximação. Eles têm uma aproximação real. E, inclusive, existem diversos grupos de WhatsApp onde eles conseguem reverberar a atuação dos órgãos, tanto aquelas advindas de demandas do Consegue, como aquelas que não são advindas, mas que tragam, que levam algum benefício à comunidade. Então é importante a gente sempre frisar que essa aproximação ela é imensurável, é algo exponencial. E nós temos agora, é bom a gente lembrar isso, nós temos agora o perfil do Instagram dos Consegues, criado pela nossa gerência de comunicação, ali liderada pelo nosso amigo João Roberto, e a sua parceira de 24 horas, né, a Madara. Nós temos o Instagram dos Consegues. Qual é o intento disso? Você ter uma maior aproximação com a comunidade, maior transparência, onde você possa divulgar as reuniões, os horários dessas reuniões. É um geral e um para cada região administrativa? É um para cada Consegue. Hoje nós temos 43 Consegues, 43 conselhos comunitários de segurança constituídos no Distrito Federal. Então, temos mais conselhos do que regiões administrativas. Mais Consegues do que região administrativa. E a explicação se dá em razão de que nós temos 36 urbanos e 7 rurais. Então, tem cidade que tem o urbano e o rural. E estamos em via de criar mais 3 agora até o final de julho. Que vai ser São Sebastião Rural, vai ser o São Sebastião... Moço, agora eu me esqueci, vou lembrar. E é interessante quando você falou da questão do cuidado com a comunidade e com os conselhos comunitários nas regiões rurais do DF, no apontamento que, inclusive, o doutor Sandra agora incluiu, né? Campo Mais Seguro, é isso, né? É o Campo Mais Seguro, o eixo Campo Mais Seguro, justamente para valorizar esse morador, esse residente do campo, né? E os conselhos comunitários, né, nessa ampliação, porque é importante, né? Olha só, nós temos a área rural do DF com 70% do território. Nós temos uma área produtiva. O alimento do Distrito Federal ele advém dessa área rural. Então nós temos ali pessoas que estavam praticamente esquecidas, principalmente no que atina a segurança pública. Quando o secretário Sandra Velar ele lança o programa Segurança Mais Integral, nós tínhamos 5 eixos. Cidadão mais seguro, cidade mais segura, escola mais segura, mulher mais segura e a valorização profissional.
ele teve a sacada e falou, uai, mas cadê a área rural? Ele criou o Campo Mais Seguro. Quando ele criou o Campo Mais Seguro, Luciano, nós tínhamos somente 3 conselhos rurais. Hoje nós já estamos com 4, criou-se o de Planaltina, e vamos criar mais 3, então nós vamos ter 7 conselhos, na verdade nós teremos 10, hoje nós já temos 7, porque foi criado Ceilândia Rural, foi criado Estrutural Rural e foi criada a área JK. Aí agora, semana passada, nós criamos de Planaltina, e agora vamos criar mais 3, que eu já lembrei de mais um, é São Sebastião, Lago Oeste, e o terceiro eu vou ficar devendo, mas eu vou, até o final do programa, eu vou ter uma cola aqui, eu tenho certeza disso. Mas o que nós trazemos com isso? Luciano, as reuniões do Conselho Rural são fantásticas. Você precisa ver a participação da população rural. Eram pessoas que estavam carentes de atenção do próprio Estado. Só que o mais interessante é que foi suprida essa carência por eles próprios, porque eles que criam os conselhos. Eles que se organizaram. Eles que se organizaram, procuraram a Secretaria de Segurança. Assumiram a responsabilidade e, amigo, pontualmente, mensalmente, nós temos reunião dos conselhos rurais com a participação maciça da comunidade e com devolutivas concretas. Inclusive, estava falando do Instagram, eles conseguem divulgar isso no Instagram e o Conselho Rural tem até se destacado com alguns presidentes, algumas presidentes que têm lançado essas devolutivas. Então ele vai lá no momento, lança lá falta de iluminação pública. E no outro dia a SEB já vai lá, corresponde, atende essas demandas, eles lançam. E é importante isso por quê? Porque nós temos ali, dentro desse perfil do Instagram, você tem tanto a questão do horário e do local das reuniões, mas você também as demandas mais recorrentes, você tem também as devolutivas, e isso traz o quê? Isso traz credibilidade aos conselhos comunitários. E o rural tem passado à frente até dos urbanos nesse sentido, né? São novos, estão com gás, estão motivados, mas é interessante a gente frisar aqui que a área rural está sendo contemplada com 10 conselhos comunitários de segurança. Isso é inédito. Isso aí vai ficar para a história. Isso já está na história, na verdade. Mas é o atendimento tanto da área urbana, você estendendo a todo o território do Distrito Federal e, quiçá, Luciano, até o entorno. A segurança que está em volta aqui da nossa região, ela reflete também no entorno. E isso aí se deve aos conselhos. Se hoje nós temos a segunda cidade mais segura do país, perdendo apenas para Florianópolis, se dá em razão da participação das forças policiais, das estratégias, do mapeamento, de inteligência, tecnologia, de outros órgãos, mas também tem uma pitadinha aí, tem uma participação muito mais do que especial dos conselhos comunitários de segurança pública do Distrito Federal, que hoje é uma realidade. Hoje está reverberando, está difundindo para todo o país, e é interessante ressaltar aqui também a questão do secretário de Segurança Pública, quando ele, como presidente do CONCESP, quando ele organiza um evento dessa natureza aqui do ILAB, que ele consegue propagar boas políticas. E o consegue, a gente já está tendo aí notícias de que outros estados estão... Eu sou testemunha. Ontem nós tivemos uma entrevista de um secretário e ele mencionou justamente isso, falando sobre participação popular na gestão da segurança pública. Quando eu mencionei a questão dos consegues aqui, da eleição, ele inclusive mencionou que, por intermédio do CONCESP, inclusive pegou a documentação, isso auxiliou a implementação, né, a ampliação do programa lá no estado do Piauí. Isso é uma realidade que acontece. Então, foi interessante você mencionar essa questão do CONCESP e das boas práticas, porque, estando todos reunidos, né, com o mesmo objetivo, cada um podendo apresentar as boas práticas do seu estado, obviamente adaptado à realidade de cada região. Então, de fato, tem feito história. E, Paulo André, eu gostaria de mencionar a questão da heterogeneidade dos integrantes dos conselhos, em que a gente vai ter dona de casa, agricultor, vai ter um empresário, vai ter diversos segmentos da sociedade que, de forma voluntária, emprestam o seu conhecimento. Então, a gente vai ter a senhora semi-analfabeta ou analfabeta que não teve oportunidade de estudar, a gente vai ter o doutor da Universidade de Brasília, você vai ter o grande empresário, você vai ter o trabalhador, à frente, inclusive, na presidência do conselho, né? Então, é importante frisar. E a outra questão que eu gostaria de mencionar
é que a participação dos CONSEGs não é apenas de dentro para fora da secretaria, é de fora para dentro. E eu tenho percebido isso nos diversos eventos em que a Secretaria de Segurança Pública organiza. A gente vê a comunidade indo até os eventos da secretaria, a gente vê a comunidade participando dos cursos ofertados pela secretaria, como tivemos aí o CPTED. Nós temos a participação da comunidade nas pesquisas que são desenvolvidas pela secretaria. Então, a gente vê os integrantes do conselho sendo agraciados com as medalhas da secretaria. Inclusive, tivemos já eventos de aniversariantes de integrantes da secretaria em que você vê a comunidade participando do evento. Então, a secretaria, assim como as organizações, os nossos quartéis, as nossas delegacias, elas acabam se abrindo para que o cidadão se sinta bem em estar naquele ambiente. Isso é muito importante. Meu amigo, você me trouxe aqui pelo menos 10 temas. Você fica 4 horas aqui. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, né, Paulo André? Você está em outro patamar, realmente. É o que eu acompanho o seu trabalho. Parabéns, parabéns. Eu acompanho o seu trabalho. Quando você fala da questão aí do... Vamos pegar por partes. O doutor Sandro Avelar, ele deixa isso bem claro, que os membros dos Conselhos Comunitários de Segurança do Distrito Federal fazem parte da Secretaria de Segurança Pública. Ele os tem como parceiros e como realmente membros dessa família que a Secretaria de Segurança Pública tem se destacado por diversas entregas em diversas áreas, em diversas subsecretarias e a Secretaria como um todo. Você tem essa participação comunitária muito próxima a todos nós, em eventos festivos, em eventos de torneios esportivos. Eles gostam de correr as maratonas organizadas pelo Estado, eles participam do evento, inclusive aqui no ILAB 2025, estiveram em peso. Nós temos 42 presidentes, mas nós tivemos 53 representantes dos CONSEGs no lançamento, na abertura e nos demais dias. Eles fazem questão... 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas aqui na abertura. Isso aqui é um sucesso absoluto. E os CONSEGs estavam representando a sociedade civil organizada. Os CONSEGs não abrem mão disso. Eles fazem questão de fazer todos os cursos que são ofertados, o CPTED, um curso maravilhoso, que ajudou demais em termos de conhecimento. Nós temos agora a oferta da própria UNB, por intermédio lá do nosso coronel Nelson Garcia, professor Nelson Garcia, que está com um projeto de ofertar curso de extensão para os membros do CONSEG. E quando eu falo membro dos CONSEGs, envolve aqueles 3 atores, tanto as diretorias, como as lideranças comunitárias, como os membros governamentais efetivos. Imagine a mudança de status que nós teremos com esses cursos ofertados pela universidade, mais do que reconhecida em todo o território nacional e mundialmente. Então, a gente está avançando nesse estágio, e eles fazem questão. Agora, eu gostaria de trazer à baila aqui a questão que você trouxe da medalha. Olha a visão do secretário, do Sandro Avelar. Ele, conversando comigo, ele falou: Paulo, tudo bem que a gente consegue agraciá-los, os membros das diretorias, com a medalha Tiradentes, da Polícia Militar, com a Mérito de Segurança Pública, a medalha do Bombeiro, com a medalha da Defesa Civil. Mas espera aí, vamos inverter essa ordem. Vamos inverter essa ordem, por quê? Porque a autoridade concedendo a medalha à liderança comunitária. Por que não, Luciano? Na verdade, ele falou: por que não, Paulo? Aí eu estou te falando aqui: por que não, Luciano? Nós não invertemos essa ordem e a comunidade agraciar as autoridades que realmente fazem a diferença na comunidade. Poxa. É uma medalha dos CONSEGs, organizada pela Secretaria de Segurança. Organizada pela Secretaria de Segurança, e que tem compondo o conselho da medalha todos os presidentes. Imagine, geralmente um conselho ele é composto ali por 7, 8, no máximo 9 pessoas. Nós vamos ter um conselho com mais de 50 pessoas. Por quê? Porque 43 membros serão dos CONSEGs. E isso o doutor Sandro não abriu mão. Inclusive, foi recomendado ao contrário para ele. Ele falou: poxa, mas esse conselho vai ficar muito, muito amplo. E aí vem o quê? A sua fala, Luciano, um espetáculo. Aí ali vai estar como membro do conselho a dona de casa, vai estar ali o lavrador, vai estar o trabalhador, vai estar o médico, vai estar... Porque nós temos uma diversidade muito grande nos CONSEGs.
nós temos aqui praticamente metade é de mulheres, metade de homens. Então você vai ter um conselho que é histórico, amigo. Isso aqui é um legado. Então você vai ter ali o presidente escolhendo o comandante da unidade da região administrativa dele, porque realmente aquele comandante contribuiu para o CONSEG. Porque aquele comandante, quando foi demandado, ele deu a devolutiva. Vai agraciar o delegado porque realmente contribuiu, porque realmente deu as devolutivas do que fora demandado ali. Do mesmo jeito, ele também vai deixar de indicar alguns gestores porque não contribuíram, porque sequer, de repente, participaram das reuniões. Então, com isso aí, você consegue aferir, você consegue trabalhar com a meritocracia, só que com a visão inversa. Uma visão da comunidade para com as autoridades, com os gestores públicos. Então, essa comunidade que vai legitimar o seu trabalho e vai legitimar te agraciando com uma medalha, que é a medalha do Conselho Comunitário de Segurança Pública, que é uma medalha que nós vamos fazer agora o evento em novembro para 300 agraciados. Então, é uma medalha histórica e isso aqui é simbólico, é um símbolo do empoderamento da sociedade civil, é um empoderamento dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública e é um empoderamento da segurança pública como um todo. E, Paulo André, isso que você falou e eu fiquei, embora você não tenha lembrado de um conselho, de uma cidade, eu vi aqui você, e não é a primeira vez, eu sei, a gente percebe que você domina os números relacionados ao atendimento que é prestado a essas comunidades, naquilo que a gente pode chamar de segurança pública baseada em evidências. Então, não é algo feito de qualquer maneira, muito pelo contrário, existe um acompanhamento das políticas que são implementadas, foi criado um aplicativo para que facilitasse o registro e o acompanhamento das tratativas, das reclamações e do feedback dado a essas comunidades, como também a questão de um acompanhamento do grau de satisfação, e a Secretaria hoje já começa a se preocupar muito com pesquisas voltadas a verificar a questão da sensação de segurança das comunidades e a questão do medo do crime, até porque não adianta ficar só olhando os números. Se percebeu, né, a moderna ciência policial, se percebeu que há outros indicadores, né, como a própria questão da sensação de bem-estar do cidadão em participar da gestão da segurança pública da sua cidade, a sensação de segurança, a questão da redução do medo do crime. Então, as políticas de maneira integralizada, né, nas diversas subsecretarias, no atendimento à mulher, que eu sei que também os CONSEGs têm um papel importantíssimo no tratamento dessa chaga que é a violência contra a mulher e o feminicídio, orquestrado com a Câmara Temática, que faz o acompanhamento, com a questão dos números e os indicadores. E você, Paulo André, é o cara que promove, aduba esse solo, preparando a comunidade para receber essas boas práticas e com uma gestão eficiente, baseada em evidências. Isso é muito importante, né, meu amigo? Luciano, agora eu lembrei. Lembrei não, porque a minha chefe de gabinete ali, a Janete, ela está agoniada. Eu estou vendo ela aqui. Eu tive que lembrar. É PADEF. O outro CONSEG. Nós temos o CONSEG, ele não é apenas uma reunião ordinária mensal. O CONSEG ele serve para diversas etapas do nosso planejamento de segurança pública. E uma desses quesitos diz respeito ao seguinte: você tem um CONSEG como propagador de políticas públicas. Você tem um CONSEG por quê? Porque eles são lideranças que têm o poder de convencimento. Eles são pessoas que influenciam o coletivo das suas regiões administrativas. Então, são pessoas que a gente trabalha, nós trabalhamos na questão preventiva, no sentido de quê? De trazer as boas políticas, de mudança de cultura. Quando você fala da questão da violência contra a mulher, da questão do feminicídio, nós trabalhamos com a prevenção no sentido de instruir, de orientar, de levar boas práticas, de informar quais os canais que devem ser procurados no caso de necessidade, porque muita gente padece em razão da falta de conhecimento. Então, o CONSEG é um propagador. Imagina o CONSEG como algo que possa viralizar a informação e a informação do bem,
que é o que nós queremos. Então, você tem naquele ambiente ali pessoas que podem nos ajudar nesse sentido. E são pessoas que também podem trazer essas demandas pontuais e diretas às autoridades que podem resolver essas questões aí especificamente. Então, agora nós teremos no segundo semestre um ciclo de palestras. Um ciclo de palestras voltado contra a violência contra a mulher, organizado pelos CONSEGs, com a parceria da SSP. Então, você tem um CONSEG muito mais do que uma reunião ordinária. Você tem um CONSEG como organizador de palestras, workshops, movimentos sociais, caminhadas, enfim. Você amplia os braços da Secretaria e do Aparato de Segurança Pública do DF para as comunidades. Né? Imagina o que é isso. Você ter 43, agora nós teremos 46 conselhos constituídos, falando a mesma língua, trabalhando com o mesmo objeto e difundindo as mesmas ideias, com a mudança de cultura, tanto do homem, como da mulher, como da criança, como do idoso, de todos os atores que compõem a sociedade. Mas isso aí é uma corrente que vai se criando por intermédio de lideranças comunitárias, que passam para outras lideranças, que vai reverberando, é igual o batido da asa ali da borboleta, né? Que dizem que... A corrente do bem. Você falou a palavra correta, amigo. Essa palavra eu adoro. É uma corrente do bem. É uma corrente que você consegue ocupar os espaços públicos, é um ambiente que você consegue afastar aqueles que não conseguem viver em sociedade dignamente. Por quê? A maioria quer viver dignamente. E o CONSEG ele trabalha muito bem isso. Quando você fala de números, Luciano, nós temos das demandas do ano passado, que eu citei aqui, menos de 20% diziam respeito à violência em si, ao crime em si. 80,25% das demandas apresentadas no ano passado diziam respeito a desordens e incivilidades físicas ou sociais. Diziam respeito à iluminação pública, diziam respeito à poda de árvore, diziam respeito a lixo, diziam respeito à perturbação do sossego. No primeiro momento não é nem assunto de polícia. Não é nem assunto de polícia, mas que impacta. Impacta. A população em situação de rua. Então, nós tínhamos ali uma comunidade realmente refletindo o que nós, o atual momento que vivemos no Distrito Federal. Segunda cidade mais segura do país. São números, são dados, pesquisas, não é? E você vai na reunião do CONSEG, ele vai lá e fala, isso é verdade. É por isso que agora nós vamos trabalhar em questões estruturantes do Estado. E nós temos grandes parceiros. DF Legal, um grande parceiro, trabalhando com a gente. Nós temos SLU, nós temos a SEB lá com o doutor Edson Garcia, o Jorge Rego. Amanhã, inclusive, estaremos na área rural de Brarlândia com o chefe de gabinete da SEB para verificar em loco a demanda apresentada pelaquele CONSEG, junto com o seu engenheiro lá, o diretor-geral lá, que é o operacional da SEB, mais 2 assessores. Então, você vê o envolvimento do Estado com isso. E quando você fala da questão estruturante do Estado, você está falando de quê? Você está falando de sensação de segurança. A comunidade está segura, porque os números mostram isso, mas muitas vezes a sociedade ainda ela padece com o medo do crime. Ela padece com a sensação de segurança, que é uma questão psicológica, que é uma questão de sentimento, pessoal. É você sair da sua faculdade, você sair do seu trabalho à noite, você, homem ou mulher, pegar um ônibus e não saber se você vai chegar em casa. Por quê? Porque você vai descer numa parada isolada, você vai descer numa parada mal iluminada, numa estrada mal iluminada, de repente com mato alto, sujeira e com mais 5 elementos ali todo dia fazendo uso de entorpecentes. Ela passa uma noite, ele passa uma noite, ele passa um dia, passa uma noite, passa 2, passa 10, mas ele vai passar 10 anos sofrendo, Luciano. Vai passar 10 anos sofrendo, sabe por quê? Porque quando der a hora dele sair do trabalho ou da faculdade ou de onde quer que seja, ele vai sentir aquele frio na barriga. Será que hoje eu escapo? Isso não tem preço. Isso é imensurável, esse sofrimento. Você já sofreu crime? Você já sofreu violência? Não, mas de repente isso é mais custoso, é mais doloroso do que você sofreu o próprio crime. Então isso é uma próxima etapa. Nós temos que trabalhar na questão estruturante do Estado e o CONSEG vem nos apontar isso. E para quê? Para que tenhamos realmente em voga a sensação de segurança. Quando você tiver a sensação de segurança, nós vamos partir para qualidade de vida que é mais do que natural. Então veja que o CONSEG é muito amplo. Ele reverbera a atual situação do Estado, a atual situação da segurança pública como um todo, e ele vem e fala, realmente, nós estamos seguros, mas ainda não nos sentimos seguros. E nós vamos trabalhar para quê?
possamos nos sentir seguros numa comunidade onde haja interação, haja validação por parte da sociedade civil, mas haja o quê? Composição no sentido de que tenhamos um ambiente de harmonia, de paz social e de tranquilidade. Quando você fala do ambiente de paz, harmonia, se refere, obviamente, à questão da segurança naquela região administrativa, mas eu refletindo aqui, essa paz, essa harmonia é levado para as reuniões. Por quê? E aí eu vou mencionar o pretérito, que eu já fui em algumas reuniões, seja como morador, seja como comandante ali, responsável pela área. E o que a gente percebia era um tom agressivo nas reclamações. Então, a corporação, o comandante, ele já ia na proteção, porque ele sabia que ia tomar pancada, porque a comunidade, às vezes, ele não era esclarecida de que aquele problema não era nem de polícia. E a comunidade, como tinha pouco espaço de fala, ela já chegava revoltada. Então, quer dizer, não fluía. O cidadão, ele chegava revoltado, saía de lá também revoltado. O comandante de unidade chegava resguardado e saía numa situação, às vezes, até com agressões verbais e confusões, briga entre moradores. Então, essa questão do ambiente adequado, da educação, não só a educação do agente comunitário, do homem do povo, para saber levar sua demanda, para nós também sentirmos abertos para ouvir a crítica, né, de maneira adequada. E aí é interessante, Paulo André, nessa conformação do conselho, é quando você coloca ali o cara da SEB, da CAESB, né, os outros, não é ataque, né, mas a reclamação, ela não vai ser direcionada só para o policial. Ela pode ser direcionada para o delegado, para o comandante do corpo de bombeiro, para o representante da SEB, da CAESB e das outras instituições que estão lá representadas, né? Então, essa harmonização, essa educação para que todos sentem de maneira adequada, porque existe toda uma metodologia que é aplicada, sobretudo baseada também na própria psicologia social, para que se propicie uma mediação daqueles atores, né? E você faz muito bem isso. Luciano, falar com quem entende é fácil demais. João, eu quero falar com o Luciano toda semana agora. Pelo menos 1h30. Ô, meu amigo. É muito fácil. O que eu estou falando é só resumindo, relatando o que eu vejo você fazendo, meu amigo. Só isso. Eu acredito, Luciano, que um dos maiores ganhos, rapaz, chegou a arrepiei quando você falou aqui. Um dos maiores ganhos que nós tivemos com os Consegues nos últimos anos, nos últimos 2 anos, 3 anos, foi esse ambiente de harmonia entre as pessoas que compõem aquela reunião. Realmente, o que você trouxe aqui é a pura verdade, era um ambiente de agressividade, era um ambiente onde as pessoas já chegavam armadas contra as autoridades públicas. E as autoridades também. E as autoridades chegavam também armadas. E as autoridades, no autodefesa, também chegavam armadas. Quando iam. Porque muitos, você coronel da polícia, sou coronel da polícia, nós já passamos como comandantes nessas situações. Você tinha ali o quê? Você ia ali, pô, para que eu vou nessa? Para que eu vou nessa reunião? Porque eu vou lá, eu só vou ser achincalhado. Mandava o tenente. Quando mandava a pessoa que estava na rádio patrulha ali no dia. Hoje nós temos um ambiente em que eles entenderam que a palavra é agregar, é composição. A palavra é o que muito bem faz o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. Ele cria um ambiente que você some os esforços, que você agrega, que todos trabalhem no mesmo sentido. A integração, isso é integração. No caso do Consegue órgãos e comunidade, integralidade. Mas hoje nós temos um ambiente de paz, nós temos um ambiente de harmonia em que se discute educadamente, com respeito, respeitosamente, as situações que é de interesse de todos. Então eles entenderam que todos estão no mesmo barco, todos querem a mesma coisa, todos querem ter o mesmo intento, que é transformar aquelas demandas em soluções. E, poxa, eu vou te contar uma história aqui, até porque é da tua cidade, do Gama. A primeira reunião que eu fui do Consegue, lá em 2011 para 2012. E eu cheguei nessa reunião, Luciano, nós passamos 2h30.
Estava lá o delegado, chefe, o comandante da Polícia Militar, o comandante do bombeiro. Não tinha, naquela época, os demais órgãos como tem hoje. Era mais os 4 da Força e acredito que... Não, era só esses mesmo. Bombeiro, PM, Polícia Civil e Detran. 2h30, amigo. 2h30 a população falou de tudo. Repito, de tudo. Menos segurança pública. Eu aqui olhei aquilo lá, eu fiquei abismado. Falei, uai, por que a comunidade vai... O que a comunidade está... Para que essas autoridades estão aqui, se não sequer foram demandadas? Falava de tudo. E aí, na minha fala, na minha inocência à época, né, na falta de maturidade, ou na minha versão honesta e original, eu falei, uai, gente, mas aqui nós estamos perdendo tempo. Porque as autoridades que aqui estão compondo a mesa, elas têm competência, a administração pública trabalha em razão da competência legal de cada autoridade, de cada órgão. Então, se vocês não trouxerem a demanda específica daquele órgão, ele não vai poder te atender. Não adianta você me trazer demanda da CAESB aqui, que ele não vai poder te atender. Não adianta trazer demanda da escola, que ele não vai atender, porque as autoridades não compõem a mesa. Moço, quase que eu fui expulso da reunião. Não, eu era major. Não, major, mas aqui é assim mesmo. Sempre foi assim e vai ser assim. Aqui funciona dessa forma. Eu também, para não me expor mais, eu poderia ter falado, né? Mas não é porque sempre foi assim que está certo. Mas aí, eu conversando na época com o doutor Sandra Velar, nós tivemos uma sacada. Nós temos que capacitar essas pessoas. Não é culpa delas, não. Elas têm que ser capacitadas para eles entenderem como é que elas podem participar de uma maneira mais efetiva, que possa trazer eficácia ao processo. E nós começamos, desde aquela época, Luciano, capacitações contínuas. Nós temos capacitações contínuas com os CONSEGs, com diversos temas. Nós temos hoje portarias, uma portaria que regula o roteiro da reunião, como é que se deve dar a reunião, quem é que fala, quanto tempo que fala. Então a gente foi começando a passar para essa comunidade, por exemplo, a questão do tempo de fala de cada ator ali, de cada membro da comunidade. 3 minutos é uma demanda, você tem um fichário onde você preenche essa demanda, você pode expor ela verbalmente, mas você tem 3 minutos para quê? Para que você possa dar oportunidade a outras pessoas falarem, para que você tenha uma reunião de no máximo 1h30, que é uma reunião objetiva e rápida, para que você não torne aquilo maçante. E quando você começa a capacitar, e o importante trazer aqui é que a gente não capacita somente os membros da diretoria, nós capacitamos também os membros governamentais efetivos e nós capacitamos também as lideranças comunitárias que participam das reuniões dos CONSEGs, para que eles tenham entendimento e eles mesmos possam cobrar. Então, quando um membro da comunidade vai falar que extrapola o tempo, eles próprios cobram. Não precisa o presidente que compõe ali a diretoria do CONSEG, que conduz a reunião, ficar cobrando. A própria comunidade fala, amigo, poxa, já deu tempo, vamos lá, porque antigamente, sabe como é que funcionava, Luciano? A pessoa pegava o microfone, ficava 30 minutos, falando de tudo. Falava da vida dele, metia eu não posso falar isso aqui, não. Descia o malho nas autoridades, nos gestores máximos do Estado. Sabe o que ela fazia? Falava meia hora, 30 minutos. Quando ela deixava o microfone, ela ia embora. Uai, você não está interessado em trazer uma demanda aqui da comunidade, você está interessado no causar transtorno. Causar transtorno, no mínimo. Então a gente foi capacitando esses atores e hoje nós temos reuniões produtivas. Eu fui numa reunião agora, segunda-feira, no Cruzeiro, um espetáculo. A mesa composta ali maciçamente pelas autoridades, com seus representantes máximos, que previsto no decreto 39.910, e você tem a participação efetiva ali, maciça da comunidade, mas no ambiente de paz que se conhece, já são amigos, já são bem próximos. Então, o gestor sabe o nome do líder comunitário que vai fazer a demanda, o líder comunitário tem a agradecer essas autoridades, já sabe do telefone. Então, você cria um ambiente que realmente ele flui para o bem, porque é um ambiente de paz. É um ambiente de harmonia em que todos entenderam o seu papel e entenderam o papel daquele canal ali de sua importância, que é o Conselho Comunitário de Segurança. Você lembrou muito bem isso aí, e é bom ressaltar que são anos e anos de capacitações, de entendimentos, de reuniões, com esse intento de se ter esse ambiente de paz e um ambiente que realmente surta e traga os resultados que a comunidade espera. Paulo André, essa entrevista, esse podcast, eu acho que ele se constitui hoje uma referência naquele
que quer conhecer um pouco o que é, de fato, um conselho comunitário efetivo. E eu tenho certeza que ele vai servir para diversos profissionais e gestores para implementar ou para melhorar os conselhos comunitários que existem em suas cidades, né? Assim também para a comunidade entender esse importante papel que a Secretaria de Segurança Pública tem feito, que o nosso secretário e, obviamente, você, que é um cara aclamado pela comunidade, a comunidade, nos eventos que eu participo, toda vez que você vai fazer uso da palavra, você percebe que a comunidade aplaude, porque gosta muito de você, porque você é um cara que exala simpatia, tem um discurso, eu sempre o elogio, porque você é um cara diferenciado, porque de uma forma leve, às vezes brincando, com a piada, mas fala de coisas sérias, tem os números bem definidos sobre as suas comunidades. A gente percebe que você, de fato, tem a comunidade a que você serve como amigos, e isso é muito interessante. Eu gostaria de estender um pouco mais a nossa entrevista, mas a gente está num ambiente controlado por conta do tempo, com diversas autoridades, secretários que a gente tem que entrevistar. Essa é a primeira entrevista de várias que eu quero ter com você para que a gente possa, de fato, acompanhar os conselhos comunitários, e já conversei com o Paulo André, a gente vai ter a oportunidade de convidar no nosso estúdio aqui em Brasília da Última Raça, nosso canal, membros da comunidade para que eles possam testemunhar, né, e, de certa forma, corroborar, que eu acho que eles vão corroborar com o que está sendo dito aqui. Então, já faço aqui o convite para o meu amigo Paulo André, para que convide os integrantes dos conselhos, para que deem os seus testemunhos, para que a gente possa utilizar desse canal para educar a população e colaborar com esse grande projeto que são os Consegues aqui no Distrito Federal. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Luciano, só tenho a te agradecer. Você é uma referência para todos nós que compomos a segurança pública do Distrito Federal. Você já passou dos limites ali da Polícia Militar. Você está em todos os campos que envolvem a segurança pública, você está em todos os campos que envolvem o desenvolvimento intelectual, você está em todos os campos que diz respeito à comunicação. E uma comunicação produtiva, uma comunicação responsável, uma comunicação que traz benefícios a toda a sociedade do Distrito Federal. E como eu falei anteriormente, de todo o Brasil, porque nós sabemos que você alcança todo o Brasil e sempre com esse intento de ser responsável, de ser contributivo nas questões que realmente interessam à sociedade. Amigo, eu tenho certeza que isso aqui é um divisor de águas. Isso aqui é um sonho meu, viu? Eu tinha um sonho de ser entrevistado pelo Jô Soares. O segundo era ser entrevistado por você. Era bater esse papo contigo. E entrevista com o Jô Soares ninguém quer ter. Não, do Jô Soares. Jô Soares, vamos adiar um pouco mais. Eu também tinha um sonho, não tenho mais. João, vamos deixar um pouco mais para frente, viu? Mas eu gostaria de deixar um recado aqui, uma mensagem à população do Distrito Federal e principalmente aos conselhos comunitários de segurança pública, que são os atores principais desse processo, são os protagonistas. Então, eu gostaria de deixar aqui um chamado. Você que faz parte da população do Distrito Federal, venha participar dos Consegues das suas respectivas cidades, das suas respectivas regiões administrativas, fortaleça essa corrente do bem, fortaleça esse envolvimento que diz respeito a você trazer soluções para as suas comunidades, no intuito de se ter segurança pública, se ter sensação de segurança e, por conseguinte, qualidade de vida. E vocês, conselheiros, vocês têm a nossa eterna gratidão, porque são voluntários, são pessoas abnegadas, são pessoas que se doam e que nos ensinam no dia a dia que todos nós podemos sim, podemos fazer sempre algo mais, podemos fazer alguma coisa a mais em prol do próximo, em prol do coletivo. Então, Luciano, agradeço, meu irmão, sinta-se abraçado aqui fraternalmente. Você é um grande querido, um grande amigo, um grande irmão, que sempre tem nos ajudado desde a época que éramos tenentes. Então, a nossa caminhada não começou de hoje, né? Eu tenho um respeito muito grande, uma gratidão muito grande por você e por tudo que você tem feito pela segurança pública do Distrito Federal, e você é uma referência nacional para todos nós e um exemplo a ser seguido.
Recíproca é mais que verdadeira, viu, meu amigo? Muito obrigado. E esse foi um episódio muito especial do nosso podcast Opinião Segura, diretamente do ILAB Segurança 2025, aqui no Centro de Convenções Brasil 21, em que o Concesp transformou Brasília também nesses dias e provavelmente nos próximos anos, porque teremos outras edições do ILAB 2026, 2027, 2028, transformando Brasília também na capital da segurança pública. Forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Força e honra.